Olá pessoal, hoje é 30 de setembro, estamos a uma semana das eleições, que esperemos com a vitória de Bolsonaro já nesse primeiro turno. O assunto que trago hoje versa sobre mentiras comunistas. Essas mentiras, imagine uma caixa de mentiras e a gente vai tirando uma por uma das mentiras para fora. Por exemplo, a mentira preconceito, a mentira fascismo, a mentira democracia, a mentira cidadania, homofobia, crime de ódio, etc. Essas coisas todas, essas mentiras todas, comunistas, começaram no início do século XX, ou quando ganharam uma consistência teórica importante pela Escola de Frankfurt. Os idealizadores e construtores da teoria crítica, americanos e alemães, construíram as bases daquilo que eles iriam chamar a teoria crítica, que tinha um propósito de solapar as bases da civilização ocidental judaico-cristã. Fizeram de tudo, juntaram tudo o que podiam, inventaram mentiras quando não podiam, as mazelas, os erros, os vícios, e o que não era nada disso, eles inventaram mentiras para dar uma conotação negativa à civilização ocidental que eles pretendiam destruir. Anos mais tarde, décadas mais tarde, já com Gramsci, quando os trabalhos de Gramsci foram publicados no pós-guerra, nós vemos uma nova tentativa, dessa vez com uma tentativa de implantação do socialismo através da Revolução Cultural, isto é, com a infiltração, ocupação e aparelhamento da sociedade em todos os seus aspectos, todos levando como objetivo a população ficar socialista, adotar um partido classe, um partido único, e esse partido conduziria a sociedade ao socialismo. Mais tarde, nos anos 60, depois do Concílio Vaticano II, nós temos a penetração comunista dentro da Igreja Católica, criando, a partir de 62, a Teologia da Libertação. Aqui no Brasil, esses três pacotes comunistas, o da Escola de Frankfurt, os das lições de Gramsci, dos cadernos do cárcere de Gramsci, e a Teologia da Libertação dos jesuítas, chegaram, esses pacotes, eu disse, chegaram todos ao mesmo tempo. E ao longo dos anos e das décadas 70, 80, eles foram calmamente implantados no Brasil, com muito método, sem precipitação, fazendo o que era possível, sempre denunciando o sistema quo, sempre avisando, advertindo dos malefícios dessa sociedade capitalista, etc, etc, etc. E assim, aquelas velhas mentiras, criadas já na Escola de Frankfurt, alimentadas por Gramsci e adicionadas outras tantas pela Teologia da Libertação, vieram nisso que deu. Em 88 nós fizemos uma Constituição que abrigava essas mentiras comunistas. Elas têm nomes pomposos e nobres. Quem é que vai duvidar da cidadania, da democracia, de um Estado de direito, um Estado democrático de direito? Aparentemente não tem nada de ruim nisso, mas isso é uma mentira. Isso é uma falácia comunista que foi implantada na mente do brasileiro, uma verdadeira lavagem cerebral. E assim nós fomos evoluindo do PMDB para o PSDB, do PSDB para o PT, e agora chegou Bolsonaro e é contra tudo isso e representa a sociedade que não quer mais ser isto. É uma sociedade que anseia por mudanças radicais. A luta é ideológica, sim, não é uma luta política, até porque são todos contra um. O partido do Bolsonaro é nanico, mas o Bolsonaro não é nanico. E os milhões de brasileiros que vão dar a vitória eleitoral a ele não são um povo nanico. Eu falo tudo isso porque hoje, nesse instante, há uma semana, as mentiras aumentaram, recrudesceram. São mentiras de gente desesperada. José Dirceu, libertado pelo suspeito Supremo Tribunal Federal
Gilmar Mendes, Lewandowski e Dias Toffoli libertaram José Dirceu para a campanha revolucionária. Agora, esses dias, ele deu uma entrevista ao jornal El País, afirmando que eles vão voltar ao poder, que não se trata de uma eleição. Ele fala, voltaremos ao poder, de qualquer meio, por qualquer meio. A gente sabe qual é o meio revolucionário. Se a gente olhar com detalhe, com atenção, o caderno de teses do Partido dos Trabalhadores de 2015, no último congresso que foi feito, na Bahia, Salvador, nós vemos claramente as metas do PT para o futuro. A Dilma Rousseff ainda era presidente da República e Gleisi Hoffmann, comandando o partido, afirmava claramente que eles vão abolir todas as regras, vão anular o mensalão, vão cassar o mandato de Jair Bolsonaro, vão anular as condenações do mensalão, vão processar e fazer o impeachment dos juízes do STJ, etc, etc, etc. Ali é um longo rol de intenções revolucionárias. Tanto que na capa desse congresso está escrito: um partido para tempos de guerra. Não há dúvida nenhuma que se trata de guerra. E a primeira providência, a primeira coisa, o número 1 das teses do Partido dos Trabalhadores é simplesmente conquistar as ruas novamente. Isso é uma clara demonstração que o PT perdeu as ruas. E a gente sabe quando foi. A partir de 2013, com 2014 e 2015, com o povo na rua, nós, brasileiros, tomamos as ruas. E o PT virou um montinho de gente desde então. Mas essas mentiras, elas não avançariam, não fosse a colaboração da mídia, dos institutos de pesquisa e do Supremo Tribunal Federal. É difícil separar quem é quem aqui nesse bolo. A mídia, a Globosol, essa emissora de televisão que não passa de um partido político, tem o ideário inteirinho do PSOL, através dos seus falsos jornalistas e dos seus artistas, junto com institutos de pesquisa, Datafolha e Ibope. Eu tenho que citar os nomes, porque é ridícula, são ridículos os números do Datafolha e do Ibope, colocando o Bolsonaro em último lugar na corrida presidencial. Quando a gente olha para as ruas no Brasil inteiro, de norte a sul, nós não vemos nenhum movimento. Haddad, muito menos Alckmin, muito menos Ciro, Marina, esses de sempre, na verdade estão em desespero completo e estão apelando para todos os meios. Nós vimos o atentado, o crime eleitoral cometido contra Bolsonaro, aquela facada na barriga de um candidato. Imagine se aquilo acontecesse com o Haddad, com o Ciro. Essa Globosol estaria berrando como berrou com a morte da Marielle. Essa investigação da Polícia Federal é pífia, mentirosa. Em qualquer outro país, o delegado que conduziu esse inquérito seria afastado. A alegação que a revelação dos bastidores do atentado prejudicariam as eleições, isso não tem cabimento. É misturar o trabalho da polícia com uma intenção eleitoral. É só um totalitário que imagina que tudo é aquele pensamento dele, aquele pensamento único, que pode pensar assim. E por falar em totalitarismo, eu me lembro dessas mentiras, uma delas, o fascismo. Está na boca de qualquer pessoa, inclusive de magistrados, de juízes, de autoridades públicas. Falo com a maior facilidade em fascismo. Ora, fascista é José Dirceu, que quer guerra, já admitiu que vai perder a eleição. Fascista é o PT, que quer anular decisões, quer acabar com a mídia. O interessante é que esse fascismo, esse programa que contém o fascismo, é o mesmo programa que contém mentiras. Por exemplo, nós vamos fechar a Globo, entre aspas. Ora, como se a Globo já não fosse deles. Isso é uma mentira. Eles não vão fechar a Globo. Eles vão dar mais dinheiro para a Globo, como sempre fizeram. Como sempre fizeram. Então, dentro do pacote de mentiras, tem essa mentira também. Ela vem da inversão brutal. Aquela coisa orwelliana.
aquela coisa leninista. Não tem totalitário maior na história do planeta Terra do que Lenin. Xingue-os daquilo que você é, acuse-os daquilo que você faz. Então o fascista Dirceu chama o Bolsonaro de fascista. E ainda tem juizecos, magistrados, pessoalistas, que misturam democracia versus totalitarismo. Como se a democracia fosse o Dirceu e o totalitário fosse o fascista, fosse Bolsonaro. Pois é exatamente o contrário. Essa inversão é a marca característica do Partido Fascista Trabalhista Brasileiro, o PT, e todos os seus associados, mais ou menos criminosos, menos criminosos, PSDB, mais criminosos, PSOL. Estou dizendo claramente, nós estamos numa guerra, é verdade? Então o que Dirceu está dizendo, se estamos numa guerra, aqui estão as armas. É disso que nós temos que nos precaver. Resumindo, temos um problema sério a enfrentar. O Supremo Tribunal Federal, notadamente Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, Datafolha, Ibope e a Globosol, a emissora partido. O Haddad é o menor dos inimigos. O pau mandado, o poste mandado, o poste onde os cachorros mijam, esse é um símbolo desse fascismo mentiroso, desse conjunto de estereótipos, machista, homofóbico, odioso. Tudo isso é uma enorme mentira que está dentro dessa caixa de mentiras. Foi dessa caixa de mentiras que tem data de partida, 1988, e tem um CF, Constituição Federal, ali dentro. Essa caixa tem uma outra caixa dentro, que a gente abre e encontra o rótulo apaziguador, Estado Democrático de Direito. Não tem nada a ver com Estado Democrático de Direito. Isto também é falso. Isso são slogans, são palavras mentirosas. Eu repito, vem desde a escola de Frankfurt, a criadora do politicamente correto, a criadora do ódio, a criadora do machismo, que acusa o homem como opressor, transforma a mulher em heroína. A mulher virou uma super heroína. Agora matar uma mulher é um feminicídio. Repare de onde é que vem o feminicídio. Vem do machismo, lá de Engels, do século XIX, de Marx, que a escola de Frankfurt aumenta mais ainda, introduz sexualidade nas crianças, leia-se Freud, leia-se Erich Fromm, promove a confusão, promove o desgaste econômico da população, induzindo-a a comprar coisas que não precisa, destrói a educação, altera o vocabulário, cria a nova língua. Aqui já estamos, então, em George Orwell e a Cacotopia de 1984, onde o totalitarismo está muito explícito. Esse livro deverá ser ensinado nas aulas daqui para frente. A partir do ano que vem, essa leitura não deve ser obrigatória, mas ela deve ser muito estimulada, porque faz 20 anos que essa leitura desapareceu. Como há 20 anos os comunistas conseguiram tirar a palavra socialismo e comunismo do debate nacional. Não adiantou. Essas palavras voltaram ao vocabulário do povo, voltaram ao debate nacional. Então estamos a uma véspera da eleição, a 7 dias da eleição, e enfrentamos mentiras, enfrentamos uma caixa de mentiras, e o pacotinho extraordinário, um pacotinho feito às pressas, na última hora, pós-facada na barriga do Bolsonaro, contém STF, licença para Lula dar entrevista, uma coisa vergonhosa, que pelo menos um dos juízes teve a vergonha na cara de mandar suspender essa patifaria dessa mídia sem vergonha, Estadão, Folha de São Paulo, Datafolha, UOL, todos do mesmo pacote de mentirosos. Repito, os nossos inimigos são os institutos de pesquisa, a mídia comprada, STF. E temos, claro, um inimigo verdadeiro, que é a própria ignorância do povo brasileiro, que não há tempo de educá-lo, mas já melhorou bastante. Nós temos a esperança que, para o ano que vem, a gente comece a clarear, dissipar essas nuvens sombrias
do totalitarismo, do comunismo que envenenaram a nação brasileira. Os meus votos da vitória, eu aposto na vitória no primeiro turno de Bolsonaro, mas mesmo se não for possível a vitória no primeiro turno, não tem como ele perder essas eleições. Nós só perdemos pelas urnas do STF e do TSE. Aí sim, esse é um inimigo respeitável. Mas aí nós vamos ter que atender o chamamento do José Dirceu e iremos à guerra. E nós somos José Dirceu, nós somos legião, nós somos milhões. Nós fazemos por amor ao Brasil. Ninguém nos paga nada. É só irmos para as ruas e vocês estão liquidados, comunistas. Então, pessoal, até domingo.